Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 4, versículos 1 e 2. Assim está escrito: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre o tríplice aspecto da tentação de Jesus. Nós sabemos que, à luz da Escritura, a estratégia do adversário sempre ela é de forma tríplice, para tentar atingir e alcançar a vida em todos os sentidos. Foi assim com Eva, foi assim com Jesus e será assim também com o cristão. Ele sempre procura utilizar esses três aspectos para tocar em pontos fundamentais na vida humana, para com isso, então, ele conseguir o resultado que espera, que é desviá-la do propósito e da atenção a Deus para se focar naquilo que ele está propondo. Lembra que lá no Gênesis, no jardim do Éden, diz-nos a Escritura, ele apresentou-se a Eva como uma serpente falante. E diz que a Escritura afirma que ele procurou confundir totalmente o raciocínio de Eva. Porque quando ela disse que a ordem de Deus era que de todas as árvores do jardim eles poderiam comer, com exceção da árvore da ciência do bem e do mal. O que o adversário induziu a ela? Dizendo o seguinte: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comer daquela árvore, de que Deus proibiu, ele disse que se abririam os olhos e eles saberiam o bem e o mal. Exatamente a árvore da ciência do bem e do mal. Deus não permitiu. Então, ele induziu-a e conseguiu o intento. E veja o que despertou. Despertou nela agora a visão. Ele atingiu a visão, os olhos de Eva. E ela, ao olhar agora para aquela árvore, encontrou que era boa para se comer. Vendo aquela árvore, ela era boa para se comer, o apetite, o prazer, a satisfação, e era agradável aos olhos. E não somente isso, mas também desejável para dar entendimento. São os três pontos em que ele ataca a vida da pessoa. É na satisfação dos desejos, dos prazeres, é despertar a visão da pessoa para um outro foco, de maneira contrária, e também despertar o desejo de entendimento, conhecimento, e certamente isso totalmente fora do propósito de Deus. Porque o conhecimento, a Escritura afirma que ele nos incha, a ciência incha, somente o conhecimento. Mas este conhecimento que o adversário estava prometendo a Eva era um conhecimento de uma árvore que Deus havia proibido. Então, que tipo de conhecimento seria este contrário à vontade de Deus? Então, é por aqui nós já vemos qual era o intento dele. Conseguiu êxito, porque Eva atendeu, deixou-se seduzir, comeu, deu a Adão, ele comeu, ambos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, e perderam a oportunidade de viver a eternidade. Quando Deus, no seu plano, enviou Jesus para resolver o problema da humanidade e reconciliá-la consigo, o adversário apareceu
também a Jesus, no intuito de interromper ou desviar o curso do plano de Deus. Mas quem pode atrapalhar os planos de Deus? E aqui afirma-nos a Escritura. Veja que ele tentou, quando por ocasião do nascimento de Jesus, através de uma perseguição por Herodes, e não conseguiram. Deus guardou o seu filho. E agora, por ocasião do batismo de Jesus, quando ele estava ingressando para iniciar o seu ministério terreno, o adversário apresenta-se a ele por um espaço de 40 dias. E diz que Jesus, ao ser batizado, foi cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão, e o Espírito o levou ao deserto. E lá no deserto apareceu diabo procurando incutir em Jesus o mesmo que ele conseguiu em Eva. No entanto, nós vamos observar qual foi o tríplice aspecto da tentação de Jesus e como Jesus venceu esta situação, garantindo para cada um de nós, através da sua vitória, a nossa vitória. Mas é preciso que tenhamos cuidado, porque o apóstolo João, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 2, e o versículo de número 16 e 17, deixou escrito assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então vemos aqui 3 pontos também: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Vamos identificar agora esses 3 aspectos na vida de Jesus, lembrando que as tentações sempre vão representar a luta pela posse do homem. O adversário procurando, através da tentação, persuadir e enganar as pessoas, porque o propósito dele é enganar e com isso desviar o foco e tomar posse desta pessoa, visto que a Escritura afirma que o mundo jaz no maligno e nele impera o príncipe das trevas, que é Satanás. Jesus, ao despojar-se da sua glória para cumprir o plano de Deus o Pai, ele veio não somente para se aproximar da humanidade que estava errante e distante, como Isaías registra, um grande abismo entre Deus e o homem que faz separação. Lá no livro do profeta Isaías, o capítulo 59 e os versículos 1 e 2, que diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão ou separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, uma separação muito grande, intransponível da parte humana. Deus, ao enviar Jesus, o enviou nesta condição de ele assumir a forma de homem, identificar-se com a humanidade, assumir para si esta causa da redenção planejada pelo próprio Deus e realizá-la com a entrega da sua vida em sacrifício diante de Deus, levando sobre o seu corpo os nossos pecados, para que fosse nos dada a oportunidade de em Cristo sermos salvos. A única maneira de resolver o problema da separação. O adversário lutou de todas as formas para impedir que isto acontecesse. E na tentação nós vemos de maneira clara os passos
que ele utilizou para tentar dissuadir Jesus de ir até ao Gólgota e cumprir o plano estabelecido por Deus. Ele é astuto, ele não respeitou nem mesmo o Filho de Deus, que dirá a mim, a você e a cada um de nós que estamos vivenciando nesta terra. Então, Jesus não somente aproximou-se do homem, mas também identificou-se com ele. Foi um como nós. Foi homem semelhante a nós, com uma única exceção: nunca pecou, nem engano se achou na sua boca. Esta foi a única exceção. Todas as demais, Jesus estava identificado com cada um de nós. E quando nos afirma que ele foi levado ao deserto e durante 40 dias ele não comeu e não bebeu coisa alguma, e exatamente nestes dias, quando parece que a fragilidade humana aflora, o adversário vem para explorar este momento e oferecer as suas artimanhas, as suas estratégias. Então nós encontramos que o propósito de Satanás, que começou com Eva e Adão lá no Éden e conseguiu, com Jesus tentou quando ele era uma criança, não deu certo. Agora, quando Jesus está para entrar no ministério, ele apresenta-se novamente e depois ele vai apresentar-se ainda outras vezes, inclusive quando Jesus estava na cruz. Ele se apresentou ali também para tentar dissuadi-lo. Mas vamos focar o tríplice aspecto da tentação de Jesus. Então, a primeira tentação está aqui no versículo 3. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Veja a maneira como o diabo se apresenta a Jesus, dando a ele uma sugestão. Ele sempre trabalha através da sugestão. E a sugestão era para que Jesus fizesse um milagre em seu benefício próprio. Ora, Jesus não veio para benefício próprio. Ele veio em benefício da humanidade como resposta de Deus. Mas o adversário quis desvirtuá-lo, tirar o propósito e a visão das pessoas da humanidade para que ele olhasse para si mesmo naquele momento de fome. Então diz: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pães. Jesus tinha poder para transformar a pedra em pães? Não somente tinha, como tem. Com ele está todo o poder. No entanto, nesta condição, Jesus entendeu qual era o propósito que o diabo tinha em mente. Era colocar em Jesus a sua insinuação de que Jesus passasse a alimentar-se de milagres e, portanto, passaria a viver de maneira diferente da maneira em que os homens vivem. Assim, o que aconteceria? Jesus não participaria da experiência comum da humanidade e seria o primeiro passo para desviá-lo do caminho da cruz. Se Jesus atendesse a essa sugestão, ele não seria semelhante aos homens, seria alguém vivendo numa outra esfera. E Jesus, então, ao ouvir essa sugestão do adversário, do diabo, que procurando induzi-lo a transformar pedras em pães em benefício próprio, Jesus, então, teve ali o discernimento e deu a ele uma resposta cabível, uma resposta simples, porém muito direta e verdadeira. Qual foi a resposta de Jesus? Está aqui no versículo 4. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de
toda a palavra de Deus. Esta primeira investida do adversário, que era a satisfação do corpo, ele procurou, com muito jeito, conseguir conduzir Jesus para esta prática, mas Jesus apresentou diante dele a palavra de Deus, firme, fiel e verdadeira, e com a palavra de Deus ele rejeitou esta proposta ou sugestão feita pelo adversário. A primeira tentação que ele lançou sobre Jesus, ele não teve resultado. Ele foi derrotado. Jesus o venceu com a palavra de Deus. Mas ele não se dá por vencido. Ele sempre procura meios para conseguir os seus intentos. E então ele apresenta o segundo aspecto na tentação de Jesus. O segundo aspecto está no capítulo 4 de Lucas, o versículo 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Veja esta segunda tentação. Ela foi mais sutil que a primeira. Por quê? Porque a proposta de Jesus era conquistar aqui os reinos do mundo. E isso através do estabelecimento do reino de Deus na terra, que seria proclamado através da pregação. Quando Jesus começou, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Então, o propósito principal de Jesus era, através do seu sacrifício, colocar em disponibilidade diante do povo o reino de Deus, para que eles tivessem, através da salvação, o acesso ao reino de Deus. O adversário procurava de outra forma. O que é que ele procurava? Ele procurava desviar Jesus deste caminho e ofereceu a Jesus entregá-lo, tanto a glória como os reinos deste mundo, diante de Jesus, com uma única condição. A condição era um processo bem simples. Era que Jesus tão somente se ajoelhasse diante dele. Ele diz: se dar-te-ei tudo que foi o mundo e dou a quem quer. Ele queria tão somente que Jesus se curvasse diante da sua sugestão, ajoelhar-se diante dele. Aí então, os reinos do mundo não seriam mais uma conquista divina, e através da propagação do evangelho do reino de Deus, mas seria uma conquista política, que não teria nada relacionada com o sacrifício da cruz. Seria uma forma de desviar Jesus da cruz. Veja a astúcia do adversário. O foco dele era tirar Jesus da cruz. Jesus entendeu o que era que ele queria. E a resposta de Jesus está aqui no versículo 8. Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Dizendo aqui que ninguém na terra, no céu, debaixo da terra, é digno de adoração a não ser unicamente o Senhor Deus. E o diabo estava querendo glória para si, que Jesus, ao ajoelhar-se, ao curvar-se diante dele, estava dando a confirmação de adorá-lo e, portanto, receberia dele os reinos do mundo. E isto não se concretizaria de acordo com o propósito
de Deus. Jesus, com a palavra, desfez mais este argumento e esta sugestão do diabo, dizendo: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele o servirás. E ele não se deu por satisfeito. Lembra que eu disse que com Eva foram 3 aspectos. Com Jesus, 3 aspectos também. Nós já vimos 2. O primeiro, quando ele se apresentou para transformar pedras em pães. Jesus viver de maneira diferente das pessoas. Não estar identificado com elas. Segundo, quando ele propôs oferecer os reinos do mundo e a sua glória, se Jesus tão somente se curvasse diante dele. E o terceiro aspecto, nós encontramos da terceira tentação, no versículo 9 e 10. Está escrito assim, 9 a 11. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guarde, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra. Então veja a sugestão do adversário. Levou Jesus ao pináculo do templo e disse que se Jesus se lançasse dali abaixo, nenhum mal lhe aconteceria, porque na Escritura há uma promessa de Deus dizendo que mandará os anjos que o guardem e que o sustenham nas suas mãos. Então, essa terceiro aspecto da tentação de Jesus, a terceira tentação, ele sugere que Jesus use de meios espetaculosos para ganhar o mundo, colocando Jesus sobre o pináculo. Então, se Jesus atendesse esta sugestão e passasse a se tornar o homem do pináculo, ao invés de ser o homem do povo, isso resultaria no descrédito para a sua obra, ao procurar prestígio e popularidade por meios não naturais. Jesus não veio para ser o homem do pináculo. Jesus veio para ser o homem do povo, no meio do povo, viver entre eles. E o adversário, veja como ele é sagaz. Ele vai apresentando as coisas às pessoas, como fez com Eva, como fez com Jesus, como faz com o cristão dos nossos dias. E qual foi a resposta de Jesus? Versículo 12. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, dentre essas 3 tentações, Jesus venceu as 3 usando unicamente a palavra de Deus, o que está registrado na Escritura. Mas lembremos-nos que o adversário também usou partes da Escritura de maneira a torcer o sentido e dar a entender que aquilo era também a vontade de Deus. Mas Jesus entendeu o que era que estava por detrás desta tentação oferecida pelo diabo a Jesus, no sentido de que as coisas se tornassem muito facilitadas sem o sacrifício da cruz. Mas isto também impediria que a humanidade tivesse o alcance da salvação mediante o sacrifício de Jesus. Jesus, como não veio para ser o homem do pináculo, Jesus, como não veio para ser alguém, viver de maneira espetaculosa, para ser alguém diferente dos homens, ele veio como igual, com a exceção que disse do pecado, para realizar e concretizar o plano de Deus a favor da humanidade. Com isso, Jesus o venceu. E a vitória de Jesus no deserto, frente à tentação do diabo, levou inevitavelmente à cruz. Não teve outro caminho. Jesus veio para isto.
Tanto é que quando ele diz com os apóstolos, Pedro, que ele diz que precisa ir à cruz, Pedro diz, nunca te aconteça isso. E ele diz, para trás de mim, Satanás. Quando ele chega na cruz, alguém lá da multidão diz, se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Jesus não veio para isso, ele veio para salvar a humanidade. Então esse tríplice aspecto da tentação, ele acontece na minha vida, ele acontece na sua vida, na vida de cada um de nós que estamos servindo a Jesus. Mas o exemplo de Jesus é suficiente para cada um de nós entendermos as artimanhas do diabo de nos desviar do comprometimento e da comunhão com Deus e nos oferecer as coisas passageiras deste mundo. À semelhança de Jesus, precisamos estar alimentados com as palavras de Deus e com o discernimento espiritual bem apurado para não nos deixarmos enganar, mas vencê-lo pelo poder do nome de Jesus. Jesus venceu a primeira tentação com a palavra, Jesus venceu a segunda tentação com a palavra, Jesus venceu a terceira tentação com a palavra. Os três aspectos da tentação do diabo diante de Jesus foram ineficazes, porque Jesus discerniu e venceu. E graças a Deus que Jesus venceu, porque a vitória de Jesus é a minha vitória, é a tua vitória, é a nossa vitória. Hoje somos salvos por Cristo, porque ele não cedeu às tentações. Ele resistiu e venceu com a palavra de Deus. Que isso possa trazer alegria, conforto e graça ao nosso coração, em saber que Jesus, ao vencer, deixou para nós o exemplo e o modelo de como podemos também enfrentar e vencer as tentações que se apresentarem diante de nós. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.